Beleza! Beleza é um conceito muito difícil, porque há alguns padrões que nós tendemos a concordar que são belos, né? E principalmente aspectos mais formais, são mais fáceis de se entender como belos, mas há também uma grande variedade. Aquilo que é bonito para um pode ser feio para outro, por questões assim do que é agradável para ele ou daquilo que a cultura dele valoriza, né? Então, exemplos de coisas belas, né? Rostos belos, corpos humanos belos, há uma bastante forte concordância, né? Não confundir aqui com atração sexual, que é mais específico do que a beleza propriamente dita, né? Mas uma certa ideia de harmonia de formas, de cores, de texturas, né? Tende a ser visto como beleza, também de sons, né? Uma coisa que te provoque uma excitação equilibrada também é associada com a beleza, né? Há algumas teorias biológicas que dizem que a beleza ela é uma forma de te chamar a atenção para coisas que é importante que tu preste atenção. Então, uma paisagem harmoniosa, ela pode te dizer, olha, presta atenção aqui, porque aqui pode ser um bom lugar para tu ficar por um tempo, né? Para caçar, talvez, para encontrar parceiras, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Também, por que a gente tem atração, a gente acha belo feras, né? Porque é importante, se tiver uma fera, olha, nem que seja para achar bonito, mas não tira os olhos daquele leão, né? Então, a gente tende a achar seres que são perigosos para nós muito belos. É aquela noção de beleza associada ao poder também, né? Então, a beleza tem uma certa complexidade, se diz heurística, né? É uma forma de ajudar a conhecer, ajudar a aprender, né? Que é uma das explicações biológicas para a beleza, né? Bom, na filosofia a gente vai ter a estética do Kant, né? A crítica da faculdade do juízo, né? Que vai ter toda uma questão de que a beleza é aquilo que nos atrai, mas não tem um interesse imediato, pelo menos, né? Então, inclusive, aí ajuda até a diferenciar a beleza de uma mulher da atratividade sexual de uma mulher. Não é a mesma coisa. Pode achar uma mulher muito bonita, mas não sentir especialmente atração sexual por ela. E até eu brinco, eu posso também achar um homem bonito, não tem nenhuma atração sexual por homem, ou posso achar um cavalo ou um carro bonito e não tenho atração sexual por eles. A atração sexual ela tem uma questão de um desfrute imediato, diferente, mais concreto, e que não é puramente olhar, né? Ele envolve fazer algumas coisas com aquele objeto sexual. A beleza, então, tem este caráter de contemplação. Aí, por que dessa contemplação? Eu até já comentei várias explicações, né? Bom, beleza é subjetiva. Por que ela é subjetiva? No sentido castiço da palavra, subjetivo. Parte do sujeito, é da observação do sujeito. Mas eu vou partir desse pressuposto para chegar num ponto que eu quero chegar, que sim, é subjetivo, mas não significa que não atenda a certos critérios objetivos. Né? Então, quando se fala, por exemplo, hoje há uma contestação do pós-modernismo, do esquerdismo em geral, do identitarismo, que nós impusemos padrões de beleza feminino, e que esses padrões são machistas, são isso, são aquilo, são uma construção social. Sim, eles são subjetivos, sim, eles partem do sujeito, sim, parte de quem vem a beleza, sim, mas eles atendem a critérios objetivos, que você até ia falar e tudo, que são a harmonia de traços, a pele sem manchas, as curvas, né, no caso da mulher, né, que são indicativos de fertilidade, de saúde, enfim, uma série de indicativos que estão programados, nós estamos programados geneticamente a nos atrairmos por por aquilo que nos parece belo, justamente por atender a esses critérios. Claro que vai ter sempre um sujeito, a exceção, o sujeito que gosta, não, eu gosto de algo fora disso, e aquele sujeito que se conforma. Há vários testes que já foram aplicados nisso, e é interessante que, ao contrário dos feromônios, né, que feromônios buscam diferente, testes mostraram que
você pega uma pessoa que você feminiliza um rosto masculino, no caso de você ser homem, ou masculiniza um rosto feminino, no caso de você ser mulher, você olha para aquela pessoa e acha ela bela. Porque ela é parecida com você, na verdade você está sendo belo você mesmo. Claro, não significa que você vai. Até porque aquela pessoa não é real, que é computadorizado. Mas é interessante como nós buscamos também a semelhança. Por que nós buscamos a semelhança? Porque nós procuramos estar na presença de familiares, de pessoas que sejam parecidas conosco ou que sejam nós mesmos, né? Então, tem toda essa influência da beleza nesse sentido. Mas, enfim, não existe esse negócio de impor padrão de beleza. Mas os modelos não são o que os homens querem. Sim, mas certamente as modelos são as mulheres mais procuradas pelos homens que podem, que têm acesso a isso. O que acontece é que a maioria se conforma com outros padrões e procura cultivar esses padrões que ele se conforma, porque ele não vai ter, 99% dos homens não tem acesso às mulheres modelos. Né? Aquele 1% tende, você pode olhar isso estatisticamente, pode olhar na real, na experiência empírica, eles tendem a buscar modelos como parceiros, tanto da atração pela beleza, nesses critérios que a gente falou, como pela atratividade sexual também. Claro que a imposição de padrões, né? A gente é educado dentro de um contexto em que, por exemplo, hoje em dia, ser gordo é sinal de descontrole e de pobreza, né? Então, em outras épocas, o padrão de beleza era, inclusive, ser mais gorda. Moacir Scliar sempre diz, não existia elogio maior da boca da mãe dele sobre uma mulher de dizer que ela estava gorda, né? Isso, no momento em que se lutava contra a fome, né, se tinha todo um trauma da magreza como associado à miséria, ao risco de morte, ser um pouco gordo, até bastante gordo, era um sinal positivo de beleza aqui nessa complexa interação entre biologia e cultura, e condições sociais, às vezes, de décadas, podem ser muito variadas de uma para outra. A gente teve um período, por exemplo, em que a epidemia do HIV, com a manifestação da AIDS propriamente dita, né, com as pessoas ficando muito magras e morrendo, às vezes, muito rapidamente, depois que começavam a manifestar os primeiros sintomas, gerou também um certo horror de uma certa magreza associada àquela doença. Hoje em dia já se superou um pouco isso, não tem mais aquele horror, né? Mas é um trauma cultural de uma ou duas décadas, né? Que também marcou um padrão de beleza. As atuais modelos, elas são um paradoxo biológico, às vezes até cosmético, né? Porque elas são muito magras, mas geralmente elas têm seios grandes, né? Relativamente grandes, e isso é improvável de acontecer. Aí também a valorização daquilo que é incomum, a gente vai ver isso, por exemplo, na questão lá do Cântico dos Cânticos, né? A moça, ela é bronzeada, isso associa com uma certa posição social, ela não é uma cortesã, né? E depois a gente vai ter a questão de que também, num outro momento, ser bronzeada porque tem dinheiro para veranear, vamos dizer assim. Então, esses aspectos de digamos assim, detalhes, né, vão ser alterados pela cultura. Então, por exemplo, mais gorda ou mais magra, isso vai variar de cultura para cultura e de época para época. Agora, uma certa relação entre a cintura e o quadril vai ser um padrão mais constante, né? Então, vamos ter elementos... Agora, impor o padrão da formato, digamos, barril, né, com padrão de beleza feminina fora do fetiche, aí tu não vai conseguir impor, porque há um limite biológico, há uma base biológica que tu não consegue superar, talvez com drogas e castração, sim, mas assim, homens normais ou comuns, se preferir, eles vão ter, ainda que mais gorda, mais magra, uma certa atração, por exemplo, por essa questão da relação entre cintura e quadril e as proporções da testa com o nariz e com a parte aqui da boca, né? Então, o formato do rosto feminino, ele é diferente do formato do rosto masculino médio. Então, a mulher tende a ter essa parte aqui maior do que essa aqui em relação aos homens. Os homens tendem a ter essa parte maior. Então, se a mulher tiver
Essa parte aqui maior vai dizer, ele tem cara de cavalo, né? Mas alguém pode se conformar com isso e a pessoa pode ter uma excelente personalidade, né? E hoje em dia, até não sei se é bom, dá até para corrigir cirurgicamente. Eu conheci pessoas que alteraram drasticamente o formato do rosto, porque tinham o queixo muito pequeno ou muito grande, que alteraram, né? Então, inclusive a questão genética, que é aquela surpresa, né? Tu te casa com uma pessoa achando que ela tem aquela aparência, mas aí tu descobre algum tempo depois que ela, aos 15 anos, era completamente diferente, né? Então, a beleza, ela é uma coisa, assim, é uma dica de saúde, de feminilidade ou de masculinidade, de condição social e econômica, né? E isso é importante, são sinais importantes para a reprodução humana e para a interação social também. Agora, a beleza, ela não se reduz a isso, porque tu pode achar belo até mesmo uma pessoa muito feia, né? Tu pode achar que aquele rosto feio, sofrido, ele tem uma carga estética, por exemplo, esse rosto envelhecido, ele representa toda uma experiência, uma vivência, né? A arte tem muito disso, às vezes uma imagem, ela não tem tanto a ver com aquilo que tu estás vendo, mas com aquilo que tu associa, né? Aquele objeto que tem um valor histórico, também tem uma beleza que não está relacionada exatamente com o que tu estás vendo, mas com aquilo que tu imagina. A beleza, então, é um fenômeno muito complexo, e o Kant concorda perfeitamente, tu falaste, com o que o Kant pensa, né? Há um elemento formal, que é comum a todos os seres humanos, mas existe o aspecto sensível da estésis, né? Daí é termo estética, que vai variar, porque um gosta mais escuro, outro mais claro, um gosta mais quente, outro gosta mais frio, um gosta mais cores assim, cores assado, né? Mas o aspecto formal, digamos assim, é mais fácil as pessoas concordarem sobre beleza de um objeto em preto e branco, por exemplo, do que colorido, porque as cores, eles colocam um elemento sensível que varia mais. O gosto por cores é mais variável do que o gosto por formas, né? Então, a beleza tem esse aspecto formal, né? Mas que é sempre temperado, no caso concreto, por aspectos palpáveis de textura, de cor, né? De movimento, de tamanho, essas variações que dão, digamos assim, o elemento não comum, não previsível, mais subjetivo, no sentido de que cada um sente diferente, relacionado às sensações mais diretas. Bom, eu queria levantar dois aspectos antes de finalizar, que primeiro, o que você falou da proporção cintura-quadril. Foi feita uma pesquisa, todos os povos com escrita fizeram literatura sobre a beleza da mulher, tocaram. E o elemento mais encontrado, disparado, foi a cintura fina. A cintura fina é o que mais atrai os homens de todas as culturas em todos os tempos. É uma constante universal. No caso das nossas modelos, hoje nós estamos trabalhando com o padrão 90-60-90, embora o mais natural seja 80-60-90. O 60-90, que é a proporção cintura-quadril, se mantém como ideal. Tá? E é magro, não pode ser gordo. Claro, você vai ter um 70-100, 70-110, 75-110, aquela chamada gostosa brasileira, né? Que é aquela coisa mais do funk lá. E o busto também vai variar para 90, 100, 110, 120. Americano vai buscar aquele 120, aquela coisa enorme. Mas enfim, o padrão mais natural seria 80, 60, 90, ou então sua variação 90, 60, 90. Bom, dito isso, achar alguém belo, considerar alguém belo, não é imune à predisposição. E então, o que acontece? O sujeito casa, tá? Casou, tá, beleza. Ele pode ter uma predisposição para, poxa, vou ver beleza na minha esposa, no meu esposo, no meu cônjuge, tá? Ou vou procurar os defeitos, né? Aí eu gosto muito daquela frase do Benjamin Franklin: abra bem os olhos antes de se casar, mantenha-os semicerrados depois. Então, o que eu quero dizer? É óbvio que se você tiver uma predisposição a encontrar o belo no outro, você tende a achar mais belo. Isso, com o tempo, vira um treino, vira uma coisa assim, behaviorista, né? Você treina e a coisa acontece, sai do outro lado.
Da mesma forma, uma predisposição negativa, daqui a pouco você não aguenta mais aquela pinta que tem na testa e diz, poxa, é a bruxa, né? Ou é o bruxo, é a coisa e tal, e aquilo acaba sendo absolutamente nocivo para a relação. Então, essa predisposição a achar o outro belo é muito interessante ser treinada. Tu tá pegando o lodaçal das relações humanas que vão pegando nojo uma das outras, né? Então eu continuo achando bela a minha mulher, né? Mas eu começo a achar que ela é malvada. E aí eu começo a associar esse valor de malvada a uma característica física. Pode ser até que eu pegue medo de mulheres parecidas com ela depois, né? Então, aqui não é que eu deixei de achar bonito, eu peguei nojo, é uma outra situação e que é muito grave, né? É. Não, é a história da verruga que começa com um porém e acaba como insuportável. Exatamente.